começar a nossa aula de hoje, né, nós já vimos análise nodal com e sem fontes de tensão, análise de corrente, de malhas, com e sem fontes de corrente. Agora a gente vai ver como obter aqueles conjuntos de equações, ou aquela matriz que nós nos deparávamos no final do problema, que no final ela sintetizava tudo que nós tínhamos resolvido ali no problema, por inspeção, ou seja, somente olhando para o circuito e considerando algumas informações, nós vamos conseguir determinar qual é aquela matriz. Bom, levantaram uma dúvida para mim sobre se matriz é a única forma de resolver. Lembra, nós estamos resolvendo sistemas lineares. Tá? De que maneira a gente resolve sistemas lineares? De várias formas, sendo um deles que envolve matriz, que a gente pode usar um software para isso, ou calcular mesmo o produto de matrizes, né? Podemos usar Cramer para resolver isso, podemos usar escalonamento, que também está envolvendo matriz, né? E mesmo substituição. Quando a gente tem duas variáveis, a gente faz por substituição, fica extremamente rápido. Já com três equações, ainda a gente pode isolar uma variável em uma equação, jogar na outra e cair no sisteminha 2x2 de novo, tá? Não tem problema. Então, existem inúmeras maneiras de resolver um sistema linear. Bom, espero que todos saibam resolver sistemas lineares, né? Foi algo que a gente viu lá no ensino médio. Bom, aqui está escrito como análise nodal, a gente vai fazer uma revisão, que eu vou fazer a demonstração para análise nodal, mas vale para análise de malhas também, ok? Bom, nós vimos que para análise nodal nós precisamos da aplicação tanto da lei de Kirchhoff para tensão, lei de Kirchhoff para corrente, desculpa. A gente utiliza tensões nodais como variáveis de circuito e isso nos leva a uma redução no número de equações, tá? Para a gente ter que resolver simultaneamente, no mínimo uma equação. Bom, primeira hipótese, nós trabalhamos com circuitos sem fontes de tensão, tá? Qual que era o objetivo? Determinar as tensões de nós, as tensões nodais, tá? Para um circuito que continha N nós, essa análise nodal, ela envolveu 3 etapas, tá? Bom, vamos lá, vamos ver quais são essas etapas. Vamos pegar esse circuito que está aqui. Ele tem uma fonte de corrente, ele tem uma outra fonte de corrente aqui. Temos 3 resistores. Nós vamos definir nesse circuito 2 nós de não referência e o nó de referência, tá bom? Esse aqui é o nó de referência. O que nós fazemos nesses casos? Primeira etapa, selecione um nó como referência. Está aqui o nó como referência. Atribua as tensões V1, V2, Vn-1 aos N-1 nós restantes. Por que N-1? Porque um dos nós ele está aqui como referência. Então, esse carinha aqui nós vamos definir como V1, esse daqui como V2. Bom, legal. Próxima etapa. Aqui, aplique a lei de Kirchhoff a cada um dos N-1 nós que não são de referência. Use a lei de Ohm para expressar as correntes nos ramos em termos das tensões de nós. Bom, tá aqui as tensões, os 2 nós. Vamos aplicar primeiro aqui nesse nó aqui. O que nós vamos ter? Quando a gente aplica nesse nó, nós vamos ter que I1 está chegando no nó. Tá aqui o I1. É igual às correntes que saem. I2 está aqui. Izinho 2 está aqui. E Izinho 1 está aqui. Então, nós já conseguimos eliminar essa equação. Tá bom? E para o segundo nó, que é esse daqui, o que nós vamos ter? A corrente que chega, Izão 2. Mais quem chega? Izinho 2. Está aqui. É igual às correntes que saem. Izinho 3. Tá? Bom, qual que é a terceira etapa? Resolva as equações simultâneas resultantes para obter as tensões nodais desconhecidas. Tá? Então a gente vai ter que usar essa relação, lembrando que a corrente sempre vai fluir do menor para o maior potencial.
Então, se a corrente está vindo nesse sentido, vamos pegar a Izinho 2 aqui. Esse é o sentido dela. Essa aqui é a corrente Izinho 2. Então, para ela estar nesse sentido, isso implica que V1 tem que ser maior do que V2. Então, a corrente vai de V1 menos V2, porque é uma diferença de potencial aqui na lei de Ohm, dividido pela resistência que está aqui, R2. Bom, essa foi a forma que nós encontrávamos aqueles conjuntos de equações para resolver a análise nodal. Vamos olhar agora, nós estamos aqui apenas recapitulando o que nós já vimos, tá? Vamos aplicar isso daqui, tentar determinar isso por inspeção, ou seja, somente olhando para o circuito e levando em consideração algumas informações, eu vou conseguir extrair as equações do problema. Então, isso que chama análise nodal por inspeção, tá? Olha, vamos olhar para esse circuito aqui, ó. Esse circuito ele tem quantos nós? Ele possui 3 nós. Ele possui este nó, ele possui este nó e ele possui este nó, tá? Esse nó aqui foi adotado como de referência. Por quê? Aquele critério que a gente fez. O maior número de correntes ligadas, tá? A ele. Ele possui 2 fontes de corrente, IG1 e IG2, e eu defini 3 correntes aqui, I1, I2 e I3. Esse circuito ele pode ser redesenhado, vamos juntar todos esses nós que estão aqui, melhor, vamos juntar todos esses elementos em uma única ligação. Nós vamos ter essa ligação aqui, tá? Essas duas vão ficar ligadas aqui, essas duas aqui, tá? Então, ó, repara, entre esse nó 1 e o nó 2, eu vou ter o resistor R2, tá aqui. Entre o nó 1 e o nó 3, eu tenho o resistor R1. Entre o nó 2 e o nó 3, eu tenho o resistor R3. Entre o nó 1 e o nó 3, então, ou seja, em paralelo com o resistor R1, eu tenho essa fonte. E aqui eu tenho essa outra fonte. Tá bom? Bom, então esse aqui é mais ou menos o circuito que a gente tem. Tá? Olhando ele de uma outra maneira. Eu vou ter a tensão nodal V1 para V3, a V1 que é entre o nó 1 e o nó 3, e a V2 que está aqui, e uma tensão qualquer Vzinho que está aqui. Essa tensão V aqui, se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff aqui, ela vai falar que é isso daqui. Né? Vamos colocar aqui um sentido de corrente para esse sistema. Se a gente colocar esse sentido de corrente no circuito, nós vamos ter menos V1 mais V mais V2, tudo isso igual a zero. Tá? Vamos isolar essa expressão para V. V vai ser igual. Esse passa positivo para o lado de cada igualdade, esse passa negativo, menos V2. V1 menos V2, é essa corrente que está aqui. Então, qual que vale essa corrente aqui? A corrente I, ela vai ser V dividido por R, ou V1 menos V2 dividido por R. Tá? Essa é a corrente I que está aqui. Bom, então vamos lá, vamos continuar com a nossa ideia de montar a expressão por encontrar isso por inspeção. Bom, quando a gente vai no nó 1, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, tá? Então, no nó 1, eu tenho a corrente I1 chegando, as correntes que chegam tem que ser igual às correntes que saem. Quais correntes chegam? Essa daqui está chegando no nó, essa e essa estão saindo do nó. Então, essa equação aqui, ela traduz essa informação. I1 mais I2 menos IG1 tem que ser igual a zero. Ou, em termos das tensões, né, que nós já sabemos calcular, a gente tem essa expressão que está aqui. Já no nó 2, eu tenho as correntes que chegam, tem que ser igual às correntes que saem. As correntes que saem é I3 e IG2. Repara que elas possuem o mesmo sinal. E o I2 está como negativo, porque ele está considerando que entra como negativo. Mas nós poderíamos fazer uma igualdade. I2 igual a essa daqui. Ou, em termos das tensões, que nós também já sabemos calcular, tem essa informação. Bom, vamos rearranjar as equações segundo as correntes que saem e as correntes que entram nos nós. Então, a gente pode escrever em termos das condutâncias dessa maneira. Ó, essas duas maneiras. Eu só agrupei isso daqui, tá? De forma bem tranquila. Agora, vamos olhar aqui para a expressão que identifica para nós as duas equações, os dois sistemazinhos.
nós vamos ver que há uma simetria. A gente poderia enxergar isso aqui como esse elemento aqui é o elemento A11 da matriz. Este elemento aqui é o elemento A12 da matriz. E esse de baixo é o elemento A21, tá? Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. E esse aqui, o A22, tá? Por que essa é uma matriz 2 por 2? Porque nós temos somente dois nós. Este elemento aqui, ele vai se referir às resistências que estão conectadas somente ao nó 1. Quem está conectado no nó 1? Se a gente olhar aqui, ó, no nó 1 eu tenho R1 e R2. Repara que aqui, ó, eu tenho as duas condutâncias, tá? Ou seja, informações dos dois resistores. E aqui é o elemento que está ligado no nó, entre o nó 1 e o nó 2. Entre o nó 1 e o nó 2, ó, o nó 1 está aqui, esse aqui é o nó 1, esse aqui é o nó 2. Quem está ligado entre os dois? Somente R2. Então, está aqui a informação referente ao R2. Só que é o negativo dele. Tá? Vamos olhar para cá. A21. Então, agora eu estou olhando para o nó 2 em relação ao nó 1. Quem eu tenho? De novo, somente R2. Tá? Aqui a diferença. Podemos tirar aqui de cara que o elemento A21 é igual ao elemento o elemento 1, 2. Tá bom? Tá aqui. Esses elementos sempre vão ser iguais. Agora o elemento 2, 2. Então é o resistor 2, é o nó 2 interagindo com ele mesmo. Quem está conectado a ele? Esse termo e esse termo. É o que aparece aqui. Tá? Aí depois a gente já vai ver isso daqui que está acontecendo. Bom, então vamos olhar. Vamos lá olhar partes por partes. Correntes que entram no nó 1. Esse elemento aqui é a corrente que entra no nó 1. Quais correntes entram no nó 1? Fontes de corrente, tá, pessoal? A fonte de corrente que entra no nó 1 é essa daqui. Então ela aparece aqui. Tem mais alguma fonte de corrente? Tá? Vamos pôr aqui, ó. Agora vamos olhar aqui. Corrente. Então se está entrando, é positivo. E aqui de novo. Fonte de corrente que entra no nó 2. Bom, essa daqui ela está saindo. Então, negativo. Tá bom? Por isso que aparece aqui. Vamos ver uma outra informação. Valor negativo da condutância conectada ao nó 2. Valor negativo da condutância conectada ao nó 2. É esse termo que está aqui. Valor negativo da condutância conectada ao nó 1. É esse valor que está aqui. Vamos lá. Soma das condutâncias conectadas ao nó 1. Essas duas aqui. É que a gente discutiu aqui. Quando eu estou olhando para o nó 1, quais são? Somente ele. Quais são as condutâncias? Quais são os resistores ligados? Então eu pego a soma das condutâncias. E aqui, a soma das condutâncias conectada ao nó 2. É o que a gente tem aqui. Então, pessoal, a gente pode concluir o seguinte. Essa seria a nossa matriz apenas por inspeção. Apenas olhando para esse circuito aqui, nós podemos escrever essa matriz da seguinte forma. Observe que cada termo da diagonal, essa diagonal aqui, é a soma de todas as condutâncias conectadas diretamente ao nó 1 ou nó 2. Tá? G1 mais G2 é essa condutância e essa condutância que estão ligadas ao nó 1. G1 mais G3 é essa condutância, é a soma dessa condutância com essa, tá? Essa aqui com essa aqui, conectadas ao nó 2. Então tá aqui. Os termos da diagonal principal são definidos dessa forma. Enquanto que faltou um E, enquanto que os termos fora da diagonal são o negativo das condutâncias conectadas entre os nós. Tá? Quando a gente olha aqui para o circuito, vou olhar entre os nós, entre o nó 1 e o nó 2. Eu só tenho G2, então esse termo aqui, que é o 1, 2 e o 2, 1, é o negativo daquela condutância. Além disto, aqui é V1, V2, que vai estar multiplicado mesmo. Além disto, cada termo do lado direito da equação, tá aqui, é a soma algébrica das correntes que entram no nó. Lembrando que se a corrente entra é positivo, se a corrente sai é negativo. Ok?
ok? Bom, então tá aqui, ó. A gente pode ainda generalizar. De modo geral, sim, um circuito com fontes independentes de corrente. Então, repara, fontes independentes. Se a gente tiver fonte dependente, já não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque os termos dessa matriz condutância, eles vão ser alterados, que depende de outros parâmetros do circuito. Então, circuito com fontes independentes de corrente possui N nós, excluindo o nó de referência. As equações das tensões nodais podem ser compostas em função das condutividades. Então está aqui a matriz condutividade. Os termos cruzados, o JKK, soma das condutâncias conectadas ao nó K. Os termos KJ, que é a mesma coisa que o termo JK, por exemplo, ó, esse termo é igual a esse. Esse termo aqui vai ser igual a esse que está aqui. Esse termo vai ser igual a esse termo que está aqui. Negativo da soma das condutâncias diretamente conectadas entre os nós K e J. Para K diferente de J, tá? Porque se K for igual a J, a gente cai nessa situação. E K, aqui a gente está olhando para cá agora. Soma de todas as fontes de correntes independentes diretamente conectadas ao nó K, com as correntes entrando no nó consideradas positivas, tá bom? Bom, se isso aqui é verdade, a gente pode encontrar qual é a matriz a matriz condutância desse circuito. Vamos tentar fazer. Bom, vamos tentar resolver esse problema aqui e ver o que a gente consegue encontrar dele. Bom, primeira coisa, quantos nós temos aqui? Temos 4 nós, sendo esse nó aqui de referência, ok? Então nós vamos ter uma matriz, eu vou desenhar uma matriz genérica aqui, que é de nosso interesse. Nós vamos ter o termo A11, o termo A11, o termo A12, o termo A13. Temos o termo A22 e o termo A23. E aqui nós temos o termo A31, o termo A32 e o termo A33, tá bom? Eu quero escrever essa matriz aqui, que eu vou chamar de matriz condutância. Só que agora eu quero encontrá-la, cada um desses elementos. Lembrando, A11, A22, A33, ele é o quê? Vamos voltar lá. Os termos GKK, os termos iguais, soma das condutâncias conectadas aos nós K. Então, se eu olhar aqui, nó 1, quais condutâncias a gente tem aqui? No nó 1, eu vou ter essa condutância e essa condutância. Então, eu vou ter 1 mais 3, certo? Vamos olhar para o nó 2. O nó 2, eu tenho essa condutância e essa condutância. Então, está aqui, ó, 3 mais 2. Vamos achar o terceiro nó. Essa condutância e essa condutância está no terceiro nó, tá bom? Tem essas 3 condutâncias conectadas aí. Então, vai ser 1 mais 2 mais 4, ok? Por quê? Porque eu tenho 3 condutâncias ligadas aqui, por isso que está isso aqui. Vamos lá, fechar. Isso multiplica V1, isso multiplica V2, isso multiplica V3. E tudo isso igual àquela matriz que eu chamo de matriz resultado, né? Vamos olhar aqui para o nó 1. No nó 1, eu vou ter quais fontes de corrente chegando no nó 1? Eu tenho 7 chegando no nó 1 e 5 saindo. Então, isso vai ser 7 menos 5. 7 menos 5. Vamos olhar agora o termo 1, 2, ou seja, o que tem conectado, as condutâncias conectadas entre os nós 1 e 2. Então, tem que estar entre o nó 1 e o nó 2. Ó. Esse aqui está entre o nó 1 e o nó 2? Não, está entre o nó 1 e o nó 4. Entre o nó 1 e o nó 2, eu vou ter somente essa daqui, tá? Então, olha, se a gente vier aqui e olhar, GKJ igual GJK é o negativo da soma das condutâncias diretamente conectadas entre os nós K e J. Então, se eu vou aqui, eu só tenho esse. Então, esse termo aqui é o negativo dele, menos 1. Esse é o termo 1, 2. E ele é igual ao termo 2, 1. Deixa eu escrever de outra coisa. Menos 1. E aqui também, menos 1. Tá bom? É o que nós temos aí. Vamos olhar agora entre o nó 1 e
e o nó 3. Existe alguma ligação entre esse nó 1 e o nó 3? Não, não tem nenhuma ligação. Então, entre o nó 1 e o nó 3, vai ser 0. Que é o mesmo valor que o 3 e o 1. Então, está aqui. Eu não tenho nenhuma relação entre eles. Ah, mas como poderia ter? A gente poderia ter um resistor saindo daqui e ligado direto aqui. Nós já vimos isso em algum problema. Vamos ver agora entre o nó 2 e 3, que é esses dois elementos aqui. Esse aqui é o nó 2, esse aqui é o nó 3. Eu só vou ter esse termo que está aqui. Então é o negativo dele. Menos 2, menos 2. Tá bom? Falta a gente olhar para o nó 2. Tem alguma fonte de corrente chegando no nó 2? Tem. 5. Então aqui é 5. E entre o nó 3, temos chegando 17. Bom, 7 menos 5 vai dar 2. Essa daqui é a nossa matriz. Repara que a gente não precisou aplicar aquele monte de informação. Nós chegamos nela somente por inspeção, tá? Somente calculando, olhando para o nosso sistema e levando em consideração essas informações que estão aqui. Somente fazendo isso, tá? E se nós tivermos uma malha, e por causa da análise de malhas? Bom, pessoal, em geral, se um circuito tiver N malhas, né, as equações da malha corrente, vamos dizer assim, não malha condutância, pode ser expressa da seguinte forma. A gente vai ter uma matriz, como está aqui, uma matriz resistores. Então a gente não precisa calcular as condutâncias, basta calcular as correntes de resistência. Isso vai ser igual às correntes de malhas, vezes as correntes de malhas, e aqui a gente tem a matriz resultado, são as pontes de tensão conectadas entre eles. Tá? Onde cada um desses termos vai ser o seguinte, aqui, ó, da mesma maneira que o anterior. O RKK, ele será, esse termo aqui, ele será a soma das resistências da malha. O RKJ, ou RJK, é o negativo da soma das resistências em comum entre as malhas K e J. O IK, corrente de malha desconhecida para a malha K, no sentido horário. O V de K, soma de todas as correntes de tensão independentes da malha K, com a elevação de tensão sendo tratada como positiva. O R é a chamada matriz resistência. O I é o vetor de saída. Então nós temos a que a gente tinha ali. O R, fazer assim, vezes o I, que é o vetor de saída. Isso é igual a matriz V, que ele chama de vetor de entrada. Tá bom? É isso que nós temos.